Quem vai dar as boas-vindas é o próprio convidado, e faz tempo que ele reclama um lugar nessa nossa viagem, então deixar que ele mesmo... Olá! Chegou o meu tão esperado dia. Claro que vocês me conhecem, isso mesmo. O convidado de hoje sou eu, Alberto. Falar de mim é fácil, mas também é difícil. Fácil porque em todo lugar se encontra minha biografia. Difícil porque eu fiz tanta coisa, mas tanta coisa mesmo, que é realmente muito difícil selecionar. Mas esse professor que vocês têm, além de ser muito doido, ele é top. Eu vou passar a bola para ele e vou preferir que ele conte a minha história. Muito obrigado, doutor Einstein. E é isso, já tem um spoiler aqui do doutor Einstein, que nós vamos falar de uma vida muito importante para a história da humanidade, muito controversa também. E é isso, Albert Einstein nasceu em 1789 na Alemanha, 1879 na Alemanha. Em 1879, o que é que vocês estavam fazendo, gente? Eu não sei o que vocês estavam fazendo, mas no Brasil, em 1879, as meninas deste grupo e todas as outras mulheres da época vão conquistar um direito que vai fazer a diferença para toda a história da mulher no Brasil. A mulher conquistava, a duras penas, o direito de fazer um curso superior. Que maravilha! E em 1879, nascia nos arredores de Berlim, ou de Munique, um bebê chamado Albert Einstein. O pai dele era engenheiro, daí as inclinações dele para a ciência. A mãe dele era musicista, adorava música, e um dos instrumentos que ela mais gostava era o violino. Por isso que vocês foram recebidos e recebidas hoje com Vivaldi, as 4 estações de Vivaldi. Um ano depois que o menino nasce, o pai, engenheiro, era empresário, tinha uma pequena fábrica de peças elétricas. A fábrica dele vai à falência, nessa cidade chamada Ulm. E eles perdem quase tudo. Então, eles juntam as poucas coisas que têm e eles resolvem que vão morar com o irmão do pai do Albert Einstein, ou seja, o tio de Einstein, na cidade de Munique, Alemanha. Eles vão morar realmente com ele, na casa dele, porque eles ficaram praticamente sem nada. E eles foram para Munique. E lá o pai dele, pai de Albert, abre uma nova fabriquinha, né, de material elétrico. Abre essa fabriquinha para sustentar a família. A família, o pai, o filho e a esposa. E, de alguma forma, também fazer com que sobrasse alguma coisa para ele remunerar o tio. Afinal de contas, né, o tio dele também não era um homem rico. Ele era remediado. Então, eles tinham que entrar com alguma parte, né, nessa temporada que eles iriam ficar na casa do tio. E ele logo vai para a escola. Alberto vai para a escola. E a vida... Alberto começa na escola com uma vida escolar muito decepcionante, vamos dizer assim, né? Ele tem péssimo desempenho escolar, péssimo desempenho acadêmico. Não que ele fosse um mau aluno, não que ele não tivesse condições intelectuais de ser um bom aluno. Talvez a escola não estivesse pronta, talvez a escola não estivesse preparada
para um aluno diferente, para um aluno como Alberto, né? E a escola, na verdade, era entediante mesmo. Era uma escola tradicional de uma forma, gente, que eu tenho certeza que vocês nunca conheceram. Mas nunca conheceram escola cuja metodologia é a memorização. Nunca existiu isso por aqui. Então, a pedagogia da escola era fazer os meninos decorarem, e aí tinham que responder tal qual decorava. Mas o Alberto não era desse tipo. O Alberto era do tipo do menino, da menina, que vocês têm em sala de aula, aí eu tenho certeza que vocês têm de montão. Aqueles que perguntam o tempo todo e querem saber os porquês de tudo. Ele era desse tipo. E esse tipo de menino, a escola não tolerava muito, né? E não demorou muito, a escola manda um recadinho, manda um bilhetinho na agenda do menino para os pais. E nesse relatório, eu tenho que dizer também que além dele ter notas péssimas, de ser um menino inquieto, ele era disléxico. Então, todas as dificuldades de aprendizagem que nós já pressupomos que uma criança disléxica tem, a escola ainda era entediante, era esse tédio todo que ele vivia. Então, nesse relatório, a escola manda para os pais, o relatório diz assim: queridos pais, o seu filho é mentalmente lerdo. Ele é insociável. E ele vive perdido em devaneios, em sonhos tolos. Literalmente assim. E continua. A carta termina assim para os pais. Que profissão, no futuro, um menino como seu filho pode ter na vida? O pai de Alberto responde o relatório, faz um textão, mas lá no textão, no final do textão, ele diz assim: sobre a profissão, tanto faz, porque ele nunca terá êxito em nada na vida. Foi a resposta do pai. Entregou o relatório. E o menino continuou, cheio de porquês, sobretudo, por que as coisas funcionavam, como as coisas funcionavam. Essa pergunta, ele era recorrente na fala, na ponta da língua de Alberto. Tio, como que isso funciona? Tia, como que aquilo funciona? Menino, quieta. Menino, põe os pés no chão. E ele é do tipo do menino que ele não sabia ouvir não. Do tipo, menino, acorda, menino, essa pergunta não tem sentido? Ele insistia, mas tem sentido. Eu gostaria de saber. E ele não desistia enquanto alguém não tentasse explicar direitinho coisas que ele queria saber. E uma das perguntas que ele fazia na escola, que é a pergunta que vai acompanhá-lo a vida inteira, começa na primeira escola da vida dele, e aí o menino já tinha 10, 11 anos, era: o que aconteceria se nós conseguíssemos viajar num raio de luz? Os professores achavam uma pergunta tola. Os professores ensinavam os meninos a decorar e não a indagar. Absurdo o menino indagar. O que acontece é que aos 12 anos ele se rebela contra aquele tipo de escola que não permitia perguntar, que não permitia duvidar. E aí ele é mal visto na escola. E chove bilhete, chove carta para cima dos pais, e ele é um tormento para aquela escola, ele é um tormento para aquela classe. Aos 15 anos de idade, ele é expulso da escola. No documento, no relatório da expulsão do Alberto da escola, dizia que, desse jeito, a presença desse menino na classe é perturbadora. Isso afeta todos os outros alunos, para o bem da classe,
esse menino não estuda mais aqui. E foi isso que aconteceu. Ele foi expulso da escola aos 15 anos. Em seguida, não demora muito, entre 15 e 16 anos, por questões políticas, sobretudo, a Alemanha ela tem um movimento militarista muito grande. A família era uma família que prezava a paz, a humanidade, e calha, né, de Alberto está fora da escola. Então os pais resolvem se mudar para a Itália. Então eles vão para Milão. E em Milão, Alberto ama a Itália, ama Milão, ama a Itália, né, que já foi, um museu a céu aberto, né, de arte a céu aberto. Milão, então, Milão é uma maravilha. E assim como Albert, que era um humanista, era um artista, Albert Einstein, o que ele tinha de genialidade no campo da física, ele tinha também o talento, ele tinha sensibilidade para o belo, a sensibilidade para a arte, tanto que ele tocava violino. Mas uma coisa que ele não cansava de elogiar na Itália e em Milão, principalmente, era a comida. E, de fato, a culinária italiana, para mim, é uma das melhores do mundo. Muito bem, então eles vão para a Itália até os 16 anos. Ele estuda na Itália, mas ele quer estudar, ele quer uma escola top. E aos 16 anos, ele pede permissão aos pais para ingressar na faculdade. E a faculdade que ele quer, que ele acha que vai ajudá-lo a responder àquela indagação sobre o raio de luz, é na Suíça, em Zurique, chamado Instituto Politécnico de Zurique, uma das escolas mais renomadas da Europa na época. E então, os pais, tudo bem, meu filho? Vai. E ele se inscreve na seleção, no vestibular, né, do Instituto. O Instituto Politécnico é ensino superior, tá? Isso eu já disse, né? E, na verdade, que é o sonho dele. O primeiro sonho dele não era ser cientista, acredita? O grande sonho dele, e aí nós e Albert Einstein estamos assim, pau a pau. Você acredita que nós temos muita coisa em comum com Einstein? A primeira coisa que nós estamos pau a pau é o desejo de ser professor. O grande sonho dele era ser professor. E era a escola que formava professores. Bem, então ele faz a seleção, vai para fazer a seleção no Instituto Politécnico de Zurique, mas aí quando ele entrega a documentação, o povo diz, meu amiguinho, você tem 16 anos, aqui é só a partir dos 18. Aí ele falou desse jeito, nem? E aí ele não se deu por vencido, não. O que ele fez? Ele volta e escreve um texto. Ele escreve um texto, gente, sobre eletromagnetismo. O que viria a ser um precursor das ideias sobre a relatividade. 16 anos. Ele escreve esse texto e entrega para um tio dele. Era um tio influente. O tio amou esse texto. E dizem as más línguas que ele entregou esse texto para o tio, de modo que, com as influências do tio, esse texto chegasse nas mãos do diretor do instituto. De mão em mão, de mão em mão, não é que o texto cai nas mãos do diretor do instituto? Na hora que o diretor lê aquele texto, ele fala assim, escuta, mas não era aquele menino que queria fazer o vestibular aqui? Era aquele menino. Chama aquele menino aqui. E aí ele ganha o direito de se inscrever na seleção aos 16 anos, para o Instituto Politécnico de Zurique. Há biógrafos, e aí são as boas línguas, que dizem que ele foi reprovado, que ele levou pau no primeiro vestibular nesse instituto. Se é verdade, não existe uma polêmica, não se sabe se isso é real, porque existe muito mito sobre Einstein, né, e mito e verdades, né, andam muito próximos. Mas tá aí uma das coisas que eu acho que deve ter acontecido, sabe por quê? Porque se Einstein levou pau na vida, em algum momento na vida escolar dele, nos iguala também
Quem de nós um dia não levou pau numa prova, em algum concurso, em alguma coisa? Então eu gosto demais dessa ideia da gente ser igualzinho a ele. E aí dizem que no ano seguinte ele fez essa seleção e, claro, e aí ele foi admitido. Ele foi admitido. E chega nos primeiros dias de aula. Sabe qual foi a primeira pergunta que ele fez pro professor? Professor, como é que seria se a gente conseguisse viajar num raio de luz? Ah, meu Deus, vai começar tudo de novo. Os professores não deram bola para a pergunta, viraram as costas, deixaram ele lá com os devaneios dele, esse raio. Que raio de menino é esse? Ô menino que perturba. Ave Maria. Nenhum professor embarcou nesse devaneio dele, pelo menos em princípio. Mas, gente, ele era tão obcecado por essa pergunta que ele levou 10 anos da vida dele indagando-se sobre essa possibilidade. Ele então faz o curso, 4 anos, né, curso superior, no Instituto, são 4 anos, e ele fica sempre transitando entre a Suíça e Milão, onde ele continuava, né, com casa, os pais estavam em Milão, então ele sempre ficava nessa ponte entre Milão e Zurique, entre Milão, porque ele amava a Itália, né? E nesse meio tempo ele se apaixona pela primeira vez por uma mocinha linda, inteligente, pacifista, húngara, ela era húngara, cujo nome era Mileva. E eles têm uma relação tórrida, uma relação de entrega, só que eles nunca se casaram. Eles mantinham uma relação aberta, ela sempre ia para a Hungria e voltava para a Suíça, e ficava nessa... Ele fazia a ponte Milão, Zurique, né, ou seja, Itália, Suíça, e ela fazia Hungria, Suíça, e nesses encontros a menina engravida. E aí, meu bem, vamos nos casar? Pergunta Mileva. Ele, não, nós não podemos nos casar, porque eu trabalho que nem um doido. Minto, eu pulei uma parte. Ele tinha terminado o curso superior, e, gente, ele pega o currículo, ele deve ter impresso, né, numa gráfica rápida, numa copiadora, como é que chama? Numa lan house. Ele faz várias cópias do currículo e daí ele sai distribuindo, gente, pleiteando um cargo de professor. Gente, todas as portas se fecharam na cara dele. Nenhuma escola quis dar o primeiro emprego para o Alberto. Gente, isso também nos deixa igualzinho, né? Quantas portas na cara nós já levamos quando a gente termina. Eu terminei a graduação, gente, foi difícil arrumar o primeiro emprego. Com o White foi a mesma coisa. Ele não conseguiu, nenhuma escola quis ele. E ele precisava se manter, gente. Sabe o que sobrou para ele? O serviço público, que era uma coisa na época que ele não imaginava ser. E aí, ele é empregado no setor de patentes do país. O setor de patentes é um setor, é um emprego em que ele e o grupo analisava pedidos de registro de patentes de outros inventores. Imagina, o Albert Einstein. Então, ele estava lá e fazia parte da equipe que lia os projetos e com carimbo ele, está aprovado, não está aprovado. Então, validava os registros das patentes. E aí sim, tem a história da gravidez da namorada. E aí a namorada toda, Albertinho, vamos nos casar? Mas Mileva, você está vendo como é a minha vida. Eu trabalho praticamente full time. E era realmente, o cara trabalhava que nem um louco. Ele trabalhava 8 horas no serviço de patente, 6 horas corridas no setor de patente, gente. E dava aulas particulares. Ele queria ser professor. Então dava aula que nem um louco. Inclusive, ele abriu um cursinho preparatório para admissão no Instituto Politécnico de Zurique. Ele já sabia todas as manhas. Então ele ensinava os outros jovens, né? Preparava os outros jovens para o exame de seleção no Instituto Politécnico de Zurique. E aí, logo, a namorada engravida.
e dá à luz a uma menina. E agora? Albertinho, vamos nos casar? E ele, mas me leva. A coisa complicou pra gente. Agora, além da gente não poder se casar, nós não podemos ter essa filha. Mas, Albertinho, ela acabou de nascer. Mas a gente precisa se livrar dela. Desse jeito. Por que, Albertinho? Porque você sabe que aqui na Suíça, os pais que não são casados são mal vistos. E eu temo perder o meu emprego. E era verdade. Funcionário público tinha que ter, para a época, um comportamento exemplar, não podia ter filhos sem serem casados. Porque realmente corriam risco de perder o emprego. Imagina. Mas, gente, eles tomaram essa decisão. Eles abandonaram a menina. Ela volta para a Hungria, ele continua na Suíça. Ninguém sabe ao certo se ela foi adotada. Alguns acham que ela foi adotada, mas outros acham que ela morreu de escarlatina, antes mesmo de ser adotada. Então, tem esse capítulo. E foi consensual, ambos concordaram, enfim. Passado esse capítulo da filha, os dois ainda tiveram mais um filho, o Hans. Mas ele continua muito compenetrado, focado no trabalho e na indagação. O que aconteceria se um ser humano pudesse viajar em um raio de luz? Porque, na verdade, essa pergunta não era compreendida. E nem era uma metáfora. Porque ninguém podia mesmo sentar num raio de luz, montar num raio de luz e viajar no raio de luz como se monta num cavalo. Não era isso que ele estava querendo indagar. Na verdade, o que ele estava querendo indagar, o que aconteceria se nós viajássemos à velocidade da luz? Era essa a grande indagação. Como ninguém dava pistas e não tinha Google, cabia a ele se empenhar em responder essa pergunta, né? E essa pergunta vai ser a grande motriz da teoria da relatividade, né? Talvez a mais famosa e mais importante descoberta das tantas que ele fez. Os buracos negros, o buraco de minhoca, a radioatividade. A teoria da radioatividade mudou o mundo, né? Mudou o mundo. Mas, enfim, nessa época, como foi que ele chegou nessa teoria, né? Super famosa, né? Gente, esse cara, pelo menos no princípio, ele não fez nenhum experimento em laboratório. Ele não fez nenhuma experiência de modo geral. Ele não fez nenhuma observação. Ele não fez nenhum cálculo, pelo menos a princípio, no começo. Ele chegou ao resultado, a essa resposta, pela lógica. Pela lógica. Claro, depois vieram as experiências, né? E experiências exclusivamente mentais, né? Primeiramente, exclusivamente mentais. Já vai, Sheila. E uma coisa levava a outra, E aí chegou um dia em que ele conclui, prestem atenção, que matéria, lembre-se primeiro, né, gente? Tudo é feito de matéria. Nós somos matéria, os objetos, o ar, que a gente respira, a água, tudo é feito de matéria. E não se esqueçam, e vocês estudaram um dia, que a matéria ela é composta de átomos, né? Então, o que ele vai concluir de forma genial, né? Que matéria e energia podem se transformar uma na outra. Matéria gera energia. Energia produz matéria. O que era uma coisa incompreensível para a época. Então, ele dizia que cada partícula diminuta de matéria, então imaginem uma partícula de matéria invisível a olho nu, tá? Uma partícula de matéria invisível a olho nu. Dentro dessa partícula de matéria existem centenas e centenas de átomos.
Então ele estava dizendo que cada partícula de matéria equivale a uma enorme quantidade de energia. A matéria, isso aqui, é a energia que acontece. Quando essa matéria é quebrada, é rompida, é uma coisa absurda. Energia. Ele vai concluir que a luz é tão rápida, mas tão rápida, mas tão rápida, que ela consegue dar 7 voltas em torno da Terra. 7 voltas em torno da Terra em 1 segundo. Como é que o cara chega numa conclusão absurda dessa? E aí, ele cria a famosa equação. E é igual a m.c ao quadrado. E de energia, m de massa, c da velocidade da luz, quando no vácuo. Essa equação você já viu em muitos lugares na vida de vocês. E é igual a m ponto de vezes c ao quadrado. Ou seja, é a fórmula da teoria da relatividade. Ou seja, ele dizia que em um sistema qualquer, quer seja um átomo, quer seja uma pessoa, quer seja o próprio sistema solar, a energia é igual à sua massa. Lembra que nós entendemos o que é a massa? Né? Então, que a energia é igual à sua massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, de um jeito didático. Tendo a velocidade da luz, gente, ele calculou isso. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros em 1 segundo. A velocidade da luz, 300 mil quilômetros em 1 segundo. Então, sendo a velocidade da luz esse absurdo, 300 mil quilômetros em 1 segundo, a teoria da relatividade, ela presume que caso uma massa, poderia ser humano, né? Consiga superar a velocidade da luz, ultrapassaria a barreira do tempo e do espaço. Portanto, isso vai dar pano para manga, porque vai inclusive ensejar que nós podemos voltar ao passado, que nós podemos ir para o futuro, que é uma outra teoria dele, a teoria do buraco de minhoca, o buraco da minhoca, né? Já vai, Cheirinha. Outra descoberta importante foi que a energia que provém dos átomos, quando eles são quebrados, essa energia atômica, que já tinha sido estudada e descoberta pela Marie Curie, a fantástica Marie Curie. Vocês lembram que no episódio da Marie Curie, no final da vida dela, ela se encontra com Einstein. Na verdade, Einstein vai ao encontro dela para entender a teoria da radioatividade, e que foi ela que criou esse nome radioatividade. Então é isso. Ninguém inventa nada. De novo, e Einstein sempre disse isso. Ele se apoiou no ombro ou nos ombros de uma gigante mulher, a Marie Curie. Então, a energia que vem dos átomos, que mata as células cancerosas, ela é criada pela destruição da matéria. Quando a matéria se destrói e libera, então, energia, um potencial de energia imenso, que, de uma forma controlada, combate as células do câncer, criada pela matéria, mas que pode, e a história está aí para dizer isso, chegar a uma bomba atômica. Então, esse princípio revolucionou a ciência. Por meio dessa fórmula, E é igual a m vezes c ao quadrado. Aí você explicou a química. Não só a física, com a luz, mas a química, porque a destruição da matéria, a forma como a energia química, a energia que gera o calor pela destruição da matéria, como as reações químicas funcionam. E, claro, na luz ele acaba explicando como é que a luz é produzida, ele acaba explicando por que o sol brilha, né? E mais o como, né? Porque ele sempre se interessou no como isso funciona.
Professora, como... Da próxima vez com um aluno seu, aquele menino que fica levantando a mão toda hora, ou aquela menina que fica te perturbando toda hora. Professora, como isso funciona? Pelo amor de Deus. Nunca diga, deixa de ser sonhadora, menina, põe os pés no chão, pisa na realidade, deixa de sonhar. Porque foi isso que ele ouviu a vida inteira. Que era um absurdo imaginar que alguém pudesse parar um raio de luz. Então, ele responde tudo isso com o como, né? A partir do como. Como e o porquê, né? Porquê e o como, né? O sol brilha, né? E como os átomos se formam. Até hoje, gente, eu tenho certeza que muitos de nós, muitos de vocês, os meninos também que estão na sala, guardaram na gaveta da memorização sobre o sol. Por que o sol brilha? Vocês lembram dessa explicação? Como o sol brilha? Por que o sol brilha? Porque vocês talvez não tivessem, né, tido essa oportunidade de pegar uma... Né, porque provavelmente ele teve um professor, né, que o ajudou a pegar sua indagação, né, e não desistir dela. Quantos de nós já desenhamos quando nós éramos estudantes, e aí nós orientamos os nossos estudantes a desenhar o sol? Aí o menino pega o sol, a menina também, né, faz uma... Isso, Sheila, eu vou chegar lá. O menino faz uma bolinha, né? E aí a gente faz o quê? Umas escamazinhas assim, né? Esse desenhozinho assim, acreditando piamente que são labaredas. Labaredas. Que o sol é uma grande bola de fogo. Por isso que queima, por isso que é quente. É uma bola de fogo. Então, vamos aproveitar essa semana e vamos dizer para os meninos que no sol não tem fogo, coisa nenhuma. O que resulta do sol, quer dizer, o sol não é um processo físico, é químico. Exatamente o que a Sheila colocou no rodapé aí. O que acontece no sol é nuclear. É energia nuclear que faz o sol ser o que ele é. Exatamente, uma fusão nuclear. Próximo do que as usinas nucleares fazem. Então, o calor e a energia proveniente do Sol, ela é química, ela não é física. E a gente não pode continuar iludindo. Não mais do que iludindo, né? A gente construindo conceitos errôneos, conceitos equivocados. É uma dessas situações. Né? E aí, eles pegam e... Bom, então, toda essa explicação, eu já disse, né? Que abre caminho para as usinas nucleares e, claro, né, acaba abrindo caminho também para a bomba atômica. E eu vou explicar daqui a pouquinho. Gente, quando é 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial. Presta atenção nisso, gente. Então vocês lembram, ele não morava mais na Alemanha, ele morava na Suíça. Ele se torna cidadão suíço. Então ele pede a cidadania suíça, então ele tem a cidadania suíça também. E aí, em 2014, estoura a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra são 4 anos, né? Vai até 18, né? 1918. E ele já tem se separado da esposa, já se separou da esposa, Mileva, e vai para Berlim, né? E até esse momento, né, vamos dizer assim, que o grande interesse de Einstein era a física. Então, ele se torna professor, mas a grande atividade dele, da vida dele, era a física, né? Mas ele era um sujeito que detestava a injustiça, que detestava os atos desumanos e odiava o militarismo. Vocês lembram que quando eles saem da primeira vez da Alemanha para a Itália, foi fugindo do quê? Do militarismo. De um movimento militarista que estava a ultra extrema direita dominando a Europa, e na Alemanha não era diferente. Em 1914, então, começa o movimento, a guerra, estoura a guerra, e o movimento militar ele é muito acentuado, o bélico é muito acentuado. E, embora Albert dizia que odiava política, eu odeio política, mas ele era um cara político, porque ele passou a dividir o tempo dele entre um físico e um professor em protestos, em manifestações, os congressos, as conferências que ele dava, ele sempre fazia crítica à guerra, sempre fazia crítica ao armamentismo, sempre fazia crítica à extrema-direita alemã. Certo?
Bem, mas nesse tempo, ele começa a rodar o mundo. Ele já é um cara muito famoso e anda o mundo inteiro, os Estados Unidos, foi várias vezes. Ele veio ao Brasil, tá? Né? Esteve no Brasil também, fazendo suas conferências e pregando a favor da paz. Sempre a favor da paz e criticando os tiranos. Sobretudo um cara que começou a criar asa na Alemanha, chamada Adolf Hitler. E é isso que acontece, que em 1921 ele chega no auge da fama com o Prêmio Nobel. Ele recebe o Prêmio Nobel de Física em 1921, e bem que ele podia ter recebido também o Prêmio Nobel da Paz. Mas aí ele recebe o Prêmio Nobel da Física. Gente, presta bem atenção no que eu vou dizer. A Primeira Guerra Mundial começa em 14, termina em 18, certo? Termina mais ou menos, né? Termina o conflito bélico. Mas as movimentações políticas na Europa, né, elas não se apaziguaram. Ou seja, de 1918 a 1933, esse movimento ultradireitista vai redundar no surgimento de um cara, esse cara, chamado Adolf Hitler. Em 1933, Adolf Hitler assume o poder, né, de extrema-direita. E aí a hora que o Albert, nas conferências que ele fala, ele já dizia, gente, olha, presta atenção no que eu vou dizer. Esse cara com jeito de maluco, todo mundo acha que ele, esse bigodinho, esse cabelinho, é só pra gente rir, que ele é engraçado, que aquilo que ele fala, a gente, é o jeito dele mesmo, não vamos dar atenção não, ele é assim mesmo, né? Ele dizia, Einstein dizia, presta atenção no que eu vou dizer, esse cara ainda vai escravizar o mundo. Ninguém deu ouvido para ele, né? Não sei se fizeram CPI na ocasião, para saber das fake news, das facadas, não sei o que aconteceu na época. Mas uma coisa que ele decidiu foi, eu não serei mais alemão. Ele se desgostou de um jeito tal com o país natal dele, que ele pediu a renúncia à cidadania alemã. E aí foi obviamente aceito, porque os extremistas direitistas, mais do que conservadores, extrema-direita, não gostavam dele. Aliás, odiavam aquele rapaz, aquele moço, né? Queriam vê-lo longe da Alemanha. Então não foi difícil ele conquistar, renegar a cidadania. Então ele se torna um apátrida. E, bom, e aí isso deixa mais confortável para falar dessas mazelas, desse terror que Hitler impunha à Alemanha. Então, ele passou a conclamar o povo a lutar contra os nazistas, e ele dizia o tempo todo, Hitler vai desencadear uma guerra. Mas não, gente, até um dia desse que a gente estava em guerra, a gente acabou com a guerra, Hitler vai ocasionar uma segunda grande guerra mundial. Não vai não, ele é assim mesmo, ele é engraçado. Beleza, né? Acontece que os judeus vinham sendo atacados, mortos, dizimados por extremistas da direita. O próprio Albert, né, que se declarou inimigo público de Hitler em vários momentos. Ele foi espionado, tentaram assassiná-lo, fizeram emboscada. Gente, plantaram fake news, saíram inventando que, aliás, pagaram, corromperam cientistas inescrupulosos para inventar que os estudos de Einstein sobre a relatividade eram fajutos. Cara, onde isso chegou? E ele, muito desgostoso, né? Ele já havia... Ele casou, então, na época, com uma moça chamada Elsa, e daí eles resolvem se mandar da Alemanha e foram para os Estados Unidos. Ele já havia feito muitas palestras nos Estados Unidos, né? E aí foram para os Estados Unidos. Qual era o país que não queria ter, né, esse homem, né, como um cidadão no seu país e tal? Então ele vai com sua mulher para os Estados Unidos e eles nunca mais voltaram. Einstein nunca mais pisou em solo alemão, nunca mais pisou na sua terra natal. E não demora muito, ele logo é convidado para ser professor em uma grande universidade americana, a Universidade de Princeton, onde ele lecionou pela vida toda. E aí, gente, prestem atenção nisso. Em 1939, existe um movimento de cientistas e Einstein faz parte desse movimento. Eles criam um documento e assinam esse documento
solicitando ao presidente americano na época, o Franklin Delano Roosevelt, a investir no programa nuclear. Os Estados Unidos não tinham, até então, interesse com o programa nuclear. E aí a carta vai dizer o seguinte, gente, inclusive o próprio Einstein, né, um alemão, o inimigo público número 1 de Hitler, na carta ele diz que o nazismo, os nazistas estavam próximos a desenvolverem uma bomba que iria tornar o mundo inteiro escravizado a eles, que iria destruir grande parte do mundo. E que os Estados Unidos deveriam se adiantar e fazer a sua bomba antes, como defesa, para dizer para o Hitler, olha, nós já temos a nossa, nós já estamos à frente. Os Estados Unidos, né, sempre teve isso, né, gente, de ser, né, lembra da Guerra Fria, da corrida espacial com a União Soviética, tinha que ser o primeiro. Então, aí eles realmente investem nesse projeto, se chama Projeto Manhattan. E aí, o que acontece é isso, né? A gente sabe um pouco disso, né? Que esse projeto vai à frente e essa comissão de cientistas perde o controle sobre o projeto. Perde o controle sobre o projeto. A guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, ela tomou uma dimensão potencial. Os Estados Unidos estão envolvidos até a tampa nessa guerra. E agora, eu tenho uma bomba atômica, você não tem, né? E aí, todo mundo sabe o que os americanos fizeram com Hiroshima e Nagasaki. Levaram duas bombas atômicas, num avião chamado Enola Gay, e despejam essas bombas, dizimando essas duas cidades japonesas, matando, naquele momento, mais de 200 mil pessoas. Então, E aí Einstein entra numa depressão muito grande, ele escreve várias cartas dizendo do arrependimento, e ele mesmo vai dizer em textos que ele escreveu, ele era um filósofo, ele escrevia livros sobre o humanismo, e ele vai dizer em vários momentos que o grande erro de toda a vida dele foi ter assinado aquele documento, porque ficou para sempre o nome dele. E ele dizia, a intenção não era essa, mas ele estava lidando com o mal político, né, mal na nossa perspectiva, obviamente, né, porque para os políticos que estavam, né, no olho do furacão da guerra, né, os meios, diria Maquiavel, os meios justificam os fins, né. E acaba, minha gente, que se descobre que o Hitler não tinha bomba coisa nenhuma, e a Alemanha nazista não tinha condição tecnológica nenhuma de fazer a bomba, que era o que? Um blefe do próprio Hitler. Ele dizia que ia fazer essa bomba, que tinha essa bomba quase pronta, que tinha... Então, além de tudo, ele era um falastrão. Custou muito caro a vida de muitas pessoas, né? De muitas pessoas. Bom, aí o que é que acontece, né? Hitler, Einstein vai se tornando um cara circunspecto e participa de poucos eventos, enfim. Mas tem uma coisa que ele ama nesse final da vida dele, trocar correspondência com crianças. Ele tinha pouca paciência com os adultos, ele tinha pouca paciência com os paparazzis, porque ele era famosão, né? A equipe de cientistas era, né, poderosérrima, né, de vários lugares do mundo, né, que desenvolviam pesquisa nos Estados Unidos, mas ele era de longe o mais famoso. E não tem aquela foto clássica dele com a língua de fora, todo mundo conhece, né? Aquela língua de fora foi uma resposta que ele deu para um paparazzi, um grupo de jornalistas que iriam flagrar dentro de um carro, ele estava saindo de um lugar para o outro, e aí chegaram, e aí ele deu a língua para o jornalista estava, né, com a máquina pronta, clac, o jornalista fez a foto da vida dele, e essa foto ficou icônica, né? E sim, então, assim, uma coisa que eu fazia muito bem era responder cartas de criança. As crianças amavam aquele jeito divertido, estranho dele ser. E ele respondia todas as cartas das crianças. Há um livro que eu quero recomendar para vocês, que se chama Meu Caro Einstein, Caro Einstein, é da editora Cossack Naif, da Line Barash, depois eu coloco. Aí eu faço o print. E, nesse livro, por exemplo, eu vou contar só 3 cartinhas aqui. São as cartas que as crianças, na verdade, conta a história de uma criança, né, dessas tantas que escreviam para ele,
Essa criança estava com um trabalho de matemática para fazer na escola, e ela não conseguia. Aí ela falou assim, pensou, eu vou pedir ajuda, é pro Einstein. Gente, ela escreveu uma carta. Escreveu aqui por fora. Aí não, primeiro ela fez a carta pro senhor Einstein. A tia da escola de matemática pediu para resolver essa equação. Eu já quebrei a cabeça. Ó, isso aqui é coisa só para gênio. Você pode me ajudar a resolver essa equação? Gente, ele respondeu. Ele resolveu a equação da menina, botou no correio. E o curioso é que as cartas que as crianças escreviam para ele, as crianças não sabiam o endereço dele. Só colocava por fora coisas do tipo assim, né? Ao senhor Einstein, Universidade de Princeton. A carta ia bater na mão dele. Ao senhor Einstein, da energia nuclear. Porque os correios sabiam que ele gostava de receber as cartas e que ele respondia. Aí a menina recebe pelo correio o trabalho. O Einstein fez o trabalho para a menina, gente. Aí a menina chega na escola com o trabalho, aí chega lá e tal. A professora tia. Sheila Loiane, era o nome da menina. Sheila Loiane, cadê o seu trabalho de matemática? Aí a menina, tá aqui, tia. Nossa, mas você é uma gênia. Aí ela disse, quem fez para mim foi o Einstein. Demoraram a acreditar, mas foi mesmo o Einstein que fez o trabalho da menina. Um outro caso curioso é de um menino que está fazendo um projeto, uma feira de ciências, e ele escreve para o Einstein, né? Professor Einstein, eu estou desenvolvendo um foguete na minha feira de ciências da escola, e o meu foguete, ele vai fazer uma missão para Marte e para Vênus. E eu estou precisando de um motorista experiente e um motorista que entenda alguma coisa de ciências. Então eu estou convidando o senhor para fazer essa viagem comigo, nós dois. Mas eu vou explicar uma coisa. Cada um vai levar sua própria comida, tá? Aí o Einstein se derretia. Então tá, eu vou embarcar no foguete com você e tal. Então são histórias assim sim. E a quantidade de cartas que ele recebia, como por exemplo, pedidos de casamento, né? Que eram casas, crianças mesmo, meninas. Você quer casar comigo? Teve uma menina que escreveu para ele e falou assim, Alberto, que tal você cortar esse cabelo, rapaz? Tinha umas coisas assim que provocavam, e ele amava. E esse final da vida dele, eu acho que uma coisa que deixou menos desconfortável foi a relação que ele tinha com as crianças, né? E eu vou encerrar essa biografia para abrir para vocês com duas frases para nós que trabalhamos em escola, mais escola pública, lugar que as crianças sonham ser gente, e que a gente não pode sufocar os sonhos das nossas crianças. E ele dizia assim, que a imaginação, ela é mais importante que o conhecimento. Olhando assim uma frase dessa, não tem cabimento você dizer que a imaginação, que é algo etéreo, algo abstrato, seja mais importante do que o conhecimento, não. É porque sem a imaginação nós não produziríamos e nós não produzimos conhecimento. Então aquela criança que é tolhida na sua imaginação são aquelas que provavelmente terão muitas dificuldades de ser alguém na vida. E quantos Einsteins, meninas, Marie Curie da vida, nós já tivemos na nossa sala de aula? Quantos destes e dessas vocês têm hoje na sala de aula de vocês? Ávidos por saber o porquê das coisas. E aí a gente não pode sufocar a imaginação delas. Se elas perguntarem um dia, tia Cláudia, o que aconteceria se a gente subisse num raio de luz e viajasse? A tia Cláudia, claro que ela não vai dizer, menina, deixa de ser sonsa. Isso é impossível. E a outra frase que ele dizia, e está nesse livro lindo aqui que eu mostrei para vocês, ele diz, bem no final, o prefácio, na última capa, que a experiência mais bela que podemos ter na vida é o mistério. O mistério é a origem de toda a arte verdadeira. O mistério é a origem de toda a ciência. Aquele que não consegue sentir essa emoção do mistério, aquele que não consegue mais se maravilhar, se deslumbrar
é como se estivesse morto. É como se os seus olhos estivessem fechados. Essa é a história do Alberto.